Olha, ontem nós tivemos então essa eleição, depois no informativo a gente traz resultados aí para Rio Branco, Lidianópolis, Caloré, outros municípios. Uma eleição para a Câmara de Vereadores que nós acompanhamos de perto foi a eleição da Câmara de Vereadores do município de Borrasópolis. E eu diria para você, Roberto, que foi uma eleição polêmica, porque não a eleição, no momento da eleição foi tranquilo, tinha uma chapa única e essa chapa única foi reeleita, que é a chapa liderada pela vereadora Sônia Berti. Então em Borrasópolis a Sônia Berti continuará sendo a presidente da Câmara de Vereadores do município de Borrasópolis. Agora, o porquê que isso gerou polêmica? Primeiro, no grupo de situação. Situação são aqueles vereadores que fazem parte da base do prefeito Adilson Luquete e do seu vice, o Joel Gralac. Então, dentre esses vereadores que fazem parte da base, um vereador não concordou com a reeleição da Sônia Berti, que é o vereador professor Zezinho. Mas desde o começo, desde quando a Sônia Berti foi eleita há 2 anos atrás, ele já colocou o seu nome à disposição, dizendo que no próximo biênio ele pretendia ser o candidato a presidente da Câmara de Vereadores. E eu acho que a indicação da Prefeitura Municipal para que a Sônia Berti fosse reeleita seria até, na verdade, um desrespeito com os demais vereadores, porque nós temos outros vereadores da base do prefeito, vereadores que teriam condição de ser presidente da Câmara, de liderar a Câmara de Vereadores, de representar o prefeito. Mas a impressão que dá é que a Prefeitura não acreditou na capacidade dos demais vereadores em fazer esse trabalho, que é a presidência da Câmara e de liderança do prefeito municipal na Câmara de Vereadores do município de Borrasópolis. Então a Prefeitura, a gente sabe que através do Poder Executivo começou a orquestrar a reeleição da atual presidente Sônia Berti. E isso acabou se consumando no dia de ontem. Mas no meio do, a gente pode chamar aqui de jogo, a gente começou a acreditar que isso não iria ocorrer. Porque o professor Zezinho foi um dos vereadores coerentes, porque desde o começo ele disse que não votaria numa chapa à reeleição e que ele seria candidato à presidência. Ele não conseguiu formar chapa com a base aliada. E aí, como ele não conseguiu formar chapa, ele disse, olha, se formar qualquer outra chapa, eu voto em outra chapa, seja ela de situação ou seja ela de oposição, mas não voto na reeleição da Sônia Berti e vou anular o meu voto se houver apenas a chapa da vereadora Sônia Berti. E aí foi a oportunidade que a oposição teve de pela primeira vez fazer o seu presidente. A oposição tem 4 votos, que são 4 vereadores eleitos pela oposição, mais o vereador Zezinho, que não concordava com a reeleição da Sônia Berti, daria 5 votos. Então a oposição poderia ter eleito ontem o presidente da Câmara de Vereadores. Primeiro, houve por parte da oposição, até o vereador Carlão, o vereador João trabalharam isso, de a oposição votar no professor Zezinho, que, na verdade, faria justiça com aquilo que foi acordado com ele lá na primeira eleição. Mais 2 vereadores da oposição, que é o Sartor e o Rose, não concordaram com isso. E aí foram feitas várias propostas. Uma delas, no final, que o vereador Rose Cerqueira fosse o candidato a presidente e os 5 votos seriam dele. Mas mesmo assim, o vereador Rose também não aceitou e preferiu votar na Sônia Berti, fazer parte da chapa da Sônia Berti, e ela foi reeleita a presidente da Câmara de Vereadores. Então, o que ocorreu? A Sônia Berti foi reeleita com votos de 2 vereadores da oposição, que é o vereador Sargento Sartori e com o vereador Rosimar Cerqueira. Os vereadores que são da oposição e que queriam formar uma chapa, que tinham condição de eleger o presidente, não gostaram da atitude, não gostaram do que ocorreu na Câmara de Vereadores e falaram a nossa reportagem. Um deles é o João Teodoro, que falou a nossa reportagem. Então, Berival, também tem que justificar aqui o meu voto, que apesar que foi o voto em segredo, voto secreto, só que eu também estou revelando meu voto que foi ao contrário, porque eu também não admito, não aceito manter a mesma presidência, o mesmo secretário, a mesma mesa, porque como eles têm o direito de ser o candidato, eu também, como vereador, fiz um bom trabalho, todo mundo sabe como que é meu trabalho, eu também tinha interesse de ser presidente. Aí propomos fazer uma chapa, eu mais o vereador Carlão, o vereador
o vereador Zezinho, que também não aceitou a presidência anterior, queria mudar também. Por isso ele votaria para a nossa chapa, mas infelizmente nós tivemos 2 vereadores que foi eleito do nosso lado, que infelizmente não aceitaram a nossa proposta. E quando nós chegamos para conversar antes da reunião, para fechar, para fazer a chapa, nós tínhamos 5 votos. Seria 4 votos nossos. Vou falar um do vereador que todo mundo sabe. O vereador João Teodoro, o vereador Carlão, o vereador Sartor e o vereador Rose Cerqueira. Só que infelizmente o Sartor queria impor igual a chapa de lá. Que a vereadora Sônia impôs que ela tinha que ser a presidência e aceitaram, mas nós não aceitamos do nosso lado. Então a gente queria fazer essa mudança. Então a gente queria fazer um sorteio, o Carlão abriu mão, o vereador Carlão abriu mão de ir para Cumbuca, porque ele já foi no primeiro mandato. E também conversamos com o Zezinho, também ele não queria, ele abria mão também até do sorteio, mas ele votaria em nós. Seria um voto de protesto também, porque ele não aceitava a chapa. A oposição ia ter 5 votos. 5 votos, é a presidência feita. Aí de tudo, quando não chegamos no acerto, na conversa, que podia ser um de nós 3, então aí ficaria eu, o Sartor e o Rose. Mesmo assim não quiseram. O Sartor queria ele ser o presidente. Aí nós falamos, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir mão todo mundo do sorteio, então vai você, Rose. Você vai e nós votamos para você. Aí não aceitaram. Simplesmente disseram, nós já demos a palavra. Então deram a palavra para a oposição. Deram a palavra para o prefeito. Então esse é um absurdo que está acontecendo aqui, num grupo que você foi eleito, que você podia mostrar mais trabalho, sendo presidente, abriu mão, com 5 votos na mão, perdemos a eleição por falta de consideração desses 2 vereadores. Agora, você vai continuar seu trabalho, é exemplo do Carlão, dos demais vereadores. A Câmara aqui nunca votou contra nenhum interesse do prefeito, se esse interesse é de interesse da comunidade, vocês vão continuar esse trabalho, só esse ressentimento, né? Com certeza, todos os projetos que saem, sai um asfalto, sai uma obra, sai tudo, é o prefeito que fez, mas na verdade isso aí são os vereadores que assinam, os vereadores que apoiam. Vocês nunca recusaram? Nós nunca recusamos e não vamos recusar. Independente de presidente, né? Independente de presidência, só que a gente queria assim, ter a presidência para ter condições de mostrar mais coisas, até conseguir mais coisas como presidente. Mas infelizmente eles não quiseram aceitar, perderam a oportunidade mais uma vez, que é a coisa mais difícil é você conseguir um vereador da oposição vir auxiliar numa chapa igual a gente tinha formado, 4 votos, mais o Zezinho 5. Então perdemos a eleição para a presidência, mas é simplesmente um desabafo e a população pode ficar ciente de uma coisa, que tanto eu, o vereador Carlão, o vereador Zezinho, vamos estar votando o mesmo interesse do município, que é para o bem do município e não pelo nosso bem. Obrigado, João. Obrigado a você, Benibal, pela oportunidade. E se Deus quiser, a gente está por aí trabalhando, vai começar agora um novo mandato a partir do ano que vem. E você pode ter certeza que precisar da gente de alguma palavra, coisa da Câmara, pode contar conosco. Obrigado. Aí as informações, o vereador Carlão também falou a nossa reportagem, porque ele também não concordou com o que ocorreu. Ô Berimbau, até a votação na Câmara ela é secreta, mas eu, como não tenho segredo na minha gestão como vereador, eu fui um dos que votou em branco. Pela minha indignação, o Berimbau, porque é o seguinte, eu acho que todos os vereadores, como sempre foi dito dentro da própria casa, todos os vereadores estão fazendo um bom trabalho. Então acredito também que todos os vereadores têm também sua chance e sua oportunidade também de ser o presidente, né? Então, tinha mais pessoas querendo concorrer a essa chapa, né? Até a própria mesa teve oportunidade, que foi eleito do nosso lado como vereador, também teve chance de ser o presidente e não quiseram. Então veio a minha indignação, porque eu acho que tenho certeza que todas as pessoas têm direito, entendendo, de mostrar o seu trabalho também. E principalmente como presidente. Não o vereador Carlão, porque o vereador Carlão já concorreu na outra, né? Então eu já disse até no meu programa de rádio que eu não era candidato a presidente, mas eu sei que mais vereadores que tinham vontade, eu acho que ele também teria o direito a essa oportunidade. Então eu não concordo, realmente eu não concordo com essa votação, entendeu? Eu acho que essa votação ela tinha que ser democrática e principalmente quando eu entrei para vereador, eu tinha 4 pessoas do meu lado e essas 4 pessoas votaram em mim, contando comigo, e seria do mesmo jeito se essas pessoas quisessem o meu apoio. Então eu acho que eu senti que não precisavam do meu apoio, né? Que realmente achavam que eles que tinham a solução dos problemas e achavam que as outras pessoas não tinham a oportunidade. Então por isso está a minha indignação, por isso, meu Berimbau, eu votei em branco, não sei quais são os outros votos em brancos, mas o meu voto está declarado, tá? Eu fiquei indignado, eu acho que também outros vereadores tinham que ter a oportunidade. Agora um detalhe importante, porque nós tivemos a eleição, nós tivemos ali uma oportunidade que a gente sabe pelos bastidores
que o vereador Zezinho, por exemplo, que é um vereador que tinha interesse em ser presidente, ele não votou, não concordava com a atual chapa. Então, ele até revelou para mim que foi um dos vereadores que votou em branco. Então, nós tivemos uma única oportunidade de eleger o presidente na oposição e essa oportunidade foi jogada fora. Então, Berimbau, até uma das coisas que eu não consigo entender. Até o vereador Zezinho também, eu conversando com o vereador Zezinho, ele também não concordava com essa impor, porque na verdade estavam impondo, né, que tinha que se manter a mesma presidência. E ele também, até conversando com ele, abria mão de ser o presidente, também queria montar uma outra chapa desse lado. Nós tentamos montar a chapa desse lado, chamamos mais vereadores, entendendo, para montar essa chapa com a gente, vereadores que participaram na chapa passada com a gente, entendendo, mas nós não conseguimos montar essa chapa. E nós tivemos até o apoio do vereador Zezinho, porque ele não que ele estava votando na oposição, porque ele também não concordava com uma questão de ficar se mantendo o mesmo presidente. Ele também acreditava que as pessoas também, os outros vereadores também tinham o mesmo direito. É questão de dar oportunidade para outro vereador, né? Não, claro, todo tem que mostrar o seu trabalho, porque aqui, Berimbau, nós vamos ficar só 4 anos. Então todo mundo quer deixar a sua marca, quer deixar o seu trabalho, né? Então eu achei isso aí, tipo assim, um abuso de poder, embora foi democraticamente votado, entendendo? Mas eu tenho certeza, e eu tenho certeza que esses 2 votos que também votaram em branco, pensam que nem eu, que outros vereadores também tinham essa oportunidade e tinham que mostrar o seu trabalho. Como foi muitas vezes frisado dentro do meu programa e dentro dessa casa, que todos os vereadores tinham competência para isso. E eu acreditava nisso. E até volto a destacar, não era candidato, mas achava que as outras pessoas também teriam que ter oportunidade. Aí as informações então do vereador Carlão e onde nós acompanhamos essa polêmica. Agora, a observação que a gente faz é o seguinte: a gente fez uma denúncia em relação ao que vem ocorrendo na Câmara de Vereadores, que nós tivemos algumas questões aí que chamaram a atenção, que foi aquele carro da Câmara que estava desativado, o carro estava encostado, que estava consumindo gasolina. Depois se descobriu que na verdade estavam abastecendo carros particulares, que havia notas de controle comprovando que se abastecia, né? Outro carro, inclusive na hora do abastecimento, consumiam guloseimas como chocolates e outros, tudo na conta da Câmara de Vereadores. Depois o uso desse carro da Câmara para serviços particulares pela presidente da Câmara de Vereadores, a Sônia Beth. Nós na época fizemos um flagrante, né, entrevistamos a Sônia Beth, ela confessou que usava o carro, no vídeo ela confessa, que usava o carro da Câmara, que é da Câmara e não particular da presidente, para ir para a escola, né, passar em pizzaria e coisa e tal. Então tudo isso foi revelado lá no passado. E, mesmo assim, né, nós tivemos aí vereadores que quiseram a reeleição da atual presidente. Vou dizer que ela fez, né, um péssimo trabalho à frente da Câmara de Vereadores. Fez um trabalho até, né, razoável como presidente da Câmara de Vereadores, principalmente em defesa do poder executivo. Mas, né, teve essa questão que manchou. Então, aqueles que hoje, né, apoiam essa reeleição, certamente concordam com tudo isso, né, concordam com usar o veículo, o carro da Câmara de Vereadores para serviços particulares, né, concordam em ir lá no posto abastecer carro particular, fazer outros gastos em nome da Câmara, que não é da Câmara, sai do bolso do cidadão. Então, isso acabou, tudo isso gerando uma polêmica no dia de ontem. Só para a gente fechar aqui, os vereadores que votaram, então, anularam o voto de protesto. Foi o vereador Carlão, João Teodoro e Zezinho. A chapa que votou pela reeleição foi o Nenzão, o Rose Cerqueira, Sartor, a Sônia Beth, Marquinhos Piva e também o vereador Marcelão. Então ontem nós acompanhamos essa polêmica, tem mais detalhes na nossa página na internet.